Nós estamos retomando aqui a conversa com o Raul, do Instituto Socioambiental, que está lá em Brasília. A turma do vídeo lá em Brasília agora foi cuidar dos trâmites burocráticos para poder amanhã transmitir de dentro do Congresso a sessão da CCJ. E nós estamos lá com o Raul. O Raul vai continuar com a gente aqui conversando. Vamos agora por telefone. Raul, você estava falando um pouco sobre quais eram os senadores que seria fundamental que enfim, fossem contactados para que possam fazer diferença amanhã na CCJ. Então você falou do Magno Malta, do Espírito Santo, falou do Crivella, do Rio de Janeiro, e talvez fosse bom você falar de mais alguns senadores que são importantes, que sejam feitos contatos. Aproveitar que nós vamos estar hoje aqui em Virgília a noite inteira, até amanhã, o começo da sessão. Então os internautas que estão acompanhando a gente podem ajudar a fazer esse contato. Então, pode ir nominando. Olha só, a gente tem alguns senadores que nós já conversamos com eles, com suas assessorias, e que eles estão com uma posição boa, favorável à mudança nesse texto, né, que é bastante ruim. Tem alguns senadores, que eu vou falar agora, que eu já falei alguns, que nós não temos a posição deles ainda. São totalmente indefinidos. Que é importante, então, entrar em contato com eles. Além desses que eu já falei, o importante de se falar e saber a posição dele é o próprio Aécio Neves, de Minas Gerais, né? Ele, enquanto governador de Minas, teve boas políticas, mas aqui é indefinido ainda, não sabemos ainda qual que é a posição do Aécio. Então, acho que é importante, né, quem estiver em Minas, dar um toque para o Aécio Neves, falar: Aécio, vamos lá votar para mudar o relatório do Luiz Henrique. Na Paraíba, nós temos o Vital do Rego, né, que ele é um senador que é advogado, não é muito ligado nessa temática ambiental e não se manifestou acerca do assunto ainda, mas ele é titular na CCJ. Então, nós achamos que é importante falar com o Vital do Rego também e cobrar dele uma posição, né, se ele é favorável a aprovar esse relatório do jeito que está, ou se ele vai apoiar as emendas que foram apresentadas e vão ser defendidas amanhã por um conjunto suprapartidário de senadores. Acho que isso é importante até deixar bem claro. As emendas não são de um partido ou de um senador. São várias emendas de vários senadores, de vários partidos. Partidos da situação, da base do governo, do próprio PT, partidos da oposição, do PSDB, do Democratas, do PSOL, o que mostra que os senadores estão atentos e sabendo que tem muitos problemas nesse texto, né? Então, Vital do Rego, né, importantíssimo falar com ele, o Aécio Neves. Em Pernambuco, nós temos o Armando Monteiro. O Armando Monteiro foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, né? Então, ele não se manifestou sobre o assunto. Nós até imaginamos que ele possa ter uma posição mais ligada à CNA, que está defendendo a aprovação do projeto como está, mas vamos dar o benefício da dúvida para ele, né? Então, quem estiver em Pernambuco e puder falar com a assessoria dele é importante, inclusive porque o Código Florestal, que está sendo modificado agora, que querem modificar, foi elaborado pelo pai do Armando Monteiro. O Armando Monteiro Neto tem o pai, que é o Armando Monteiro Filho, que foi quem, ministro da Agricultura em 65, encaminhou o projeto ao Congresso que se transformou na lei que nós temos hoje. Então, até entendo que ele teria interesse em garantir aí, em preservar pelo menos parte do legado importante que o pai dele deixou para o país. Esses são senadores que nós temos dúvidas, né, sobre o seu posicionamento. Agora, tem outros que eu acho que seria importante ligar para felicitar. É o caso do Aloysio Nunes, o caso do Demóstenes Torres, o caso do Lindbergh, no Rio de Janeiro, que tem sido um parceirão nosso aqui, está comprando todas as brigas, ele está super envolvido no assunto. O Randolph Rodrigues, que é lá do Amapá, também tem sido um super parceiro nosso aí, está encampando a nossa pauta, está atuando super bem, né? O Pedro Taques, que é do Mato Grosso, procurador da República, um sujeito muito preparado, entende bastante do assunto, também é um que está trabalhando bastante aí para modificar o texto. Legal. Raul? Então, eu acho que falar com esse daí, pelo menos para felicitá-lo, seria super importante. Legal. Raul, vamos ver aqui algumas coisas para ver se a gente ajuda a um internauta também. Tem um documento que tenha resumido, tem um documento que foi preparado que tem um resumo de quais são as emendas principais, aquelas emendas que a gente acredita que podem fazer diferença
no Código Florestal. A gente tem um documento assim que a gente possa disponibilizar para o internauta, de forma que ele possa rapidamente enxergar quais são as emendas principais, para fazer essa conversa ou esse apelo aos senadores? Temos sim, nós temos já identificadas algumas emendas, deixando claro que são algumas emendas que nós entendemos que são essencialmente jurídicas e que resolvem uma parte dos problemas. Tem muito mais problemas no texto que vão ter que ser resolvidos nas outras comissões, mas nós temos que matar 1 leão por dia, né? Então, nós temos um conjunto de 6 emendas que nós entendemos que são prioritárias, sem prejuízo de aprovação de outras que foram apresentadas na CCJ. Nós podemos disponibilizar para os internautas, sim. Ótimo. Então nós vamos organizar isso aqui nos próximos minutos. A Maru deve ligar para você também daqui a pouquinho, só para a gente organizar os documentos, mas eu queria já alertar aos nossos internautas que está aparecendo na tela para todos o endereço onde você tem acesso a todos os telefones e e-mails de todos os senadores, enfim, atualizada, essa página do próprio Senado. Então, www.senado.gov.br/senadores, você encontra todos os telefones. Vamos dar aqui um exemplo aqui, por exemplo, Armando Monteiro, quem quiser ligar para ele lá em Pernambuco, o telefone dele é 61 para Brasília, 3303-6124 ou 3303-6125, e o e-mail dele é armando.monteiro@senado.gov.br. Então, se você abrir a página da internet, vai encontrar todos os senadores aqui listados. Uma coisa que é importante chamar a atenção é que nessa comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela, do total de 90 senadores, 90 e poucos senadores que temos, são 23 senadores, se não me engano, que compõem essa comissão. Tem os titulares e os suplentes. Também, nós já vamos colocar aqui no vídeo o endereço na internet em que você enxerga todos os senadores que fazem parte da comissão. E são esses que estão sendo citados pelo Raul agora na fala dele. É isso, Raul? Exatamente. Tá bom. Em termos de... a gente falou bastante aqui dos senadores também que estão aliados nas propostas e tal. Quais são aqueles que, digamos, já são, a gente pode considerar como caso perdido? Olha, nessa comissão temos alguns. O próprio líder do governo, que nesse caso não está atuando como líder do governo, Romero Jucá. O Mota, do Mato Grosso do Sul. O Luiz Henrique, que é o relator, né? Acho que não temos muita chance ali, embora ele tenha recuado alguns pontos, eu acho que de uma forma positiva, mas ainda bastante insuficiente. Uhum. Gin Argelo, aqui do Distrito Federal, não sabemos a posição dele, mas achamos difícil que ele possa se posicionar de uma forma muito positiva nesse assunto daí. O próprio Renan Calheiros, do PMDB, líder do PMDB, nós não temos muitas esperanças, mas também ele não se manifestou com relação ao mérito ainda dessa questão. Sim. Esses são os senadores que nós temos mapeado e que, digamos, não temos muitas esperanças, embora, obviamente, possa haver boas surpresas, mas não acreditamos. Tá legal. Vamos repetir aqui, Raul, vamos repetir aqui os senadores que são fundamentais, como você falou no começo, como isso aqui é ao vivo. Então, para aqueles que vão chegando agora, o Raul está em Brasília, conversando com a gente, Raul do ISA, e que está acompanhando os debates no Senado diretamente. Ele vai estar amanhã na reunião, acompanhando a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vota o projeto de lei do Código Florestal. É a primeira das comissões, são 4 comissões para serem votadas no Senado, mas é a comissão, digamos, mais importante, onde há uma correlação de forças ainda favorável, digamos assim, para que, ou a mais favorável para que a gente possa fazer alterações importantes no projeto de lei. E o Raul vinha comentando da importância de nesse último momento, especialmente pelos avanços de propostas de emendas que ocorreram nas últimas 2 semanas, que demonstra que o Senado realmente não quer deixar passar o projeto
simplesmente, enfim, passar à frente o projeto que veio da Câmara, mas o Senado está preocupado em tentar melhorar, adequar o texto. E várias emendas positivas foram apresentadas nessas últimas semanas que precisam ser suportadas. E então o Raul estava enumerando aqui os senadores que já estão a favor e trabalhando por essas boas emendas e que, portanto, devem ser suportados, e mensagens de suporte, apoio a eles seriam super bem-vindas, tanto por telefone quanto por e-mail. Mas ele também alerta, e muito importante, para aqueles senadores que, digamos, podem ser o fio da balança, que ainda não tem uma posição, ou não demonstraram uma posição firme em relação a esses temas, mas que podem ser sensíveis e ser sensibilizados especialmente pela opinião pública sobre essas questões que envolvem todo o debate do Código Florestal. Então, eu queria que o Raul talvez falasse de novo sobre aqueles senadores que são essenciais agora, nessa reta final para a reunião da CCJ, serem, enfim, comunicados e contactados pelo internauta, pelo interessado no tema do Código Florestal. Raul. Olha, então, de novo, os senadores que ainda estão, vamos dizer assim, em cima do muro, né, e cujo posicionamento favorável às florestas é fundamental, são senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, senador Francisco Dornelles, também do Rio de Janeiro, não teve um posicionamento ainda sobre essa matéria, o senador Magno Malta, do Espírito Santo, senador Armando Monteiro, de Pernambuco, senador Demóstenes Torres, que tem uma posição favorável, mas é bom falar com ele, felicitá-lo e garantir que ele vote contra a anistia. Eu acho que esses são senadores prioritários nesse momento de ser contactado. Agora vamos repetir aqui para o internauta, em termos de conteúdo, né, nós estamos falando, nessa discussão do Código Florestal, tem dois grandes temas a serem tratados. Questões que são da constitucionalidade, da legalidade, de princípios em relação a essa lei, e depois questões mais específicas do mérito, por exemplo, da regra específica de proteção das diferentes áreas de preservação permanente, ou da reserva legal, da regularização fundiária e assim por diante. Então, naquilo que vai ser o mais importante aí para a Comissão de Constituição e Justiça, que é o debate de amanhã, queria que você elencasse os pontos fundamentais e mais importantes, você dizer assim, bem sistematicamente, assim, o que está no projeto e o que é a proposta de emenda que está sendo apresentada, que nós gostaríamos que fossem apoiadas e que são importantes para que o Código Florestal retorne o seu rumo correto, que é o de proteger florestas e não de fazer o contrário, desprotegê-las em favor de outras atividades. Vamos lá, Raul. Bom, acho que uma primeira emenda que está surgindo hoje aqui no Senado, e talvez amanhã venha a ser apresentada, não foi apresentada ainda, é uma emenda que é decorrência de uma sugestão feita pelos juristas que vieram aqui no Senado falar sobre o assunto semana passada. E essa sugestão diz o quê? É o seguinte, tem vários artigos no projeto que misturam situações definitivas com transitórias, ou seja, trata tanto do reconhecimento, da regularização ou não de desmatamentos ilegais que já aconteceram, quanto da possibilidade de novos desmatamentos. E essa mistura de dois assuntos diferentes nos mesmos dispositivos gera uma quantidade de ruídos, né, que dificulta muito a interpretação da lei e gera, em muitos casos, abre brechas, quando não é explícito, para interpretações que diminuem o nível de proteção que existe atualmente para as florestas que estão em pé ainda. Então, uma proposta que eu acho que virá amanhã é de se criar um capítulo específico para tratar das situações transitórias, ou seja, dessas situações de desmatamentos ilegais, que tem que saber o que fazer com eles, se recupera, se não recupera, como recupera. Bom, dentro disso é fundamental também dar mais clareza ao texto, tem uma emenda que vai nesse sentido, para dizer o seguinte, bom, aquilo que foi desmatado até 2008, e tem uma emenda que discute essa data, e eu acho que isso é importante, que essa data de 2008 é uma data mágica, nada aconteceu em 2008 que justifique ser essa data para reconhecer as áreas tais das áreas consolidadas, ou seja, para passar uma borracha nos desmatamentos ilegais.